penúltima rodada do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. E hoje tem 2 jogos importantíssimos, ambos às 8 da noite. O Fluminense vai receber o Cuiabá no Rio de Janeiro. O Maraca lotado, Fluminense e Cuiabá pro Flusão confirmar a fuga do Z4 pro Fluminense se afastar da zona do rebaixamento. 8 da noite também em Curitiba tem Atlético Paranaense e Bragantino. E esse jogo interessa demais, interessa muito ao Atlético. Já já o Alexandre Simões vai explicar por quê. Os jogos de ontem, primeiro, por favor, no YouTube, os jogos de ontem. O Vasco venceu o Atlético 2-0. O Vitória buscou um empate com o Grêmio por 1-1. Tava perdendo e conseguiu um empate com o Alejandro. Lembra dele? Revelado no Galo, agora artilheiro do Brasileiro. De Lavras, aqui do interior de Minas, o Alejandro fazendo uma grande campanha pelo Vitória, artilheiro do Brasileirão. O Juventude surpreendeu e venceu o São Paulo dentro do Morumbis por 2-1. O Flamengo foi até Santa Catarina e jogou uma pá de cal no Tigre catarinense. Venceu o Criciúma por 3-0 e deixa o Criciúma em situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Criciúma deve voltar para a Série B no ano que vem. No Mineirão, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1. Já já vamos falar mais desse jogo com toda a informação da vitória do Palmeiras para cima do Cruzeiro. Mais uma derrota do Cruzeiro no Brasileiro. Em Goiânia, a grande zebra da rodada, o Atlético Goianiense, até então lanterna do Brasileiro, venceu o Fortaleza por 3-1. 3-1 para cima do Fortaleza, que briga lá em cima, sonhando com o G4, e o Dragão venceu o Fortaleza 3-1. Lá no Rio Grande do Sul, o Botafogo venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio e colocou 1,5 mão na taça do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para a classificação, faltando então os jogos de hoje e a última rodada do domingo. O Botafogo lidera com 76 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, né? O vice nesse momento colocado, o segundo colocado é o Palmeiras, 73 pontos. Aí, o Flamengo tem 69, o Inter 65, mesma pontuação do Fortaleza, e o São Paulo com 59, todos já confirmados na Libertadores do ano que vem. O Corinthians teve uma grande arrancada, chegando aos 53 pontos. Corinthians também garantido na Libertadores do ano que vem. O Bahia, 50 pontos, Cruzeiro 49. Daí vai sair essa briga boa pela vaga de pré-Libertadores, o Cruzeiro contra o Bahia. O Simões explica já já. O Vasco é o 10º colocado, venceu o Galo, chegou aos 47 pontos, afastando qualquer risco de rebaixamento. O Vitória é o 11º, 46, o Grêmio tem 45, Juventude, confirmando aí a sua permanência na Série A, 45 pontos. Agora, os ameaçados pelo rebaixamento, você não ouviu errado, os ameaçados de rebaixamento: Atlético 44 pontos, Atlético Paranaense 42 pontos, Fluminense 40 pontos, é o 16º colocado, o primeiro fora da zona. Criciúma tem 38 pontos, assim como o Bragantino, 38 pontos, mas o Bragantino joga hoje, como eu disse, contra o Atlético Paranaense, confronto diretaço lá em Curitiba. E os já rebaixados, Atlético Goianiense, que deixou a lanterna com 30 pontos, e o Cuiabá, agora o novo lanterna, o Dourado, já rebaixado, 30 pontos. Alexandre Simões, por que o Galo ainda tem risco de rebaixamento? Bom dia, professor. Bom dia, Thiago, bom dia quem acompanha a gente. Ô Thiago, não é uma combinação, assim, muito tranquila de acontecer para o Atlético cair para a Série B, mas matematicamente essa possibilidade ainda existe. Então ele entra na última rodada, primeiro para evitar esse rebaixamento, que pode ser evitado hoje, tá? O Galo pode ficar livre desse fantasma hoje à noite, e a conta é muito simples. O que acontece? Se o Fluminense perder para o Cuiabá, tá? O Atlético está livre de qualquer risco de rebaixamento. Se o Atlético do Paraná vencer o Bragantino ou empatar com o Bragantino lá na Arena da Baixada, também o Atlético está livre de qualquer risco de rebaixamento. Então, como o Fluminense pega o lanterna Cuiabá, vamos focar no Atlético do Paraná, que é o jogo que interessa muito. Por quê? Se o Atlético do Paraná vencer, tá? O Galo tá livre de qualquer risco de rebaixamento. Mas, por outro lado, ele sai do grupo da Copa Sul-Americana.
porque ele perde a 14ª colocação pro Furacão, que é o adversário dele na última rodada na Arena MRV. É óbvio que o rebaixamento é um desastre completo, mas já ficar fora da Sul-Americana também já seria muito ruim, né, Simões? E aí, ficar fora da Sul-Americana, o Atlético entra na última rodada dependendo apenas dele. Se o Atlético do Paraná vencer hoje e tirar o Galo da 14ª colocação, o Atlético vencendo na última rodada, ele estará na Sul-Americana. Se ele empatar ou perder, ele não tem chance de ir à Sul-Americana. Então, quer dizer... Olha, se o Bragantino ganhar hoje... E o Fluminense também, o Fluminense com o Cuiabá, né? Convenhamos, é muito provável. Aí o que vai acontecer? Mas vira um drama a vida do Galo do Vira porque o Bragantino, se o Fluminense vencer e o Bragantino também, o Criciúma estará rebaixado. E matematicamente. E ele é o adversário do Bragantino na última rodada lá em Bragança. Meu Deus. E aí, esse confronto entre o Galo e o Furacão se torna um confronto direto nessa briga contra o rebaixamento, com o Galo jogando pelo empate. Porque se o Bragantino vencer, ele vai a 41, o Furacão permanece com 42, o Galo tem 44. Ou seja, o Atlético Paranaense pode sair da Arena MRV rebaixado. Pode sair da Arena MRV rebaixado se perder para o Bragantino hoje. Se o Furacão perder para o Bragantino hoje, ele pode sair da Arena MRV rebaixado. Se ele pelo menos empatar, aí ele já livra qualquer risco de rebaixamento. Agora, Nath Fiuza, o Atlético tá naquela situação de que nada é tão ruim que não pode piorar. Quem achou que perder Libertadores e Copa do Brasil já era o fundo do poço, Nath Fiuza, torcedor do Galo, hoje tem que vestir a camisa do Furacão, que nem gosta muito, né? Nem são tão chegados assim, mas hoje é torcer pro Atlético Paranaense liquidar o Bragantino, senão vai ser um drama total domingo na Arena MRV com o Galo. Primeiro poder ficar fora de uma Sul-Americana e depois, né? Seria um desastre completo o Atlético rebaixado. Que drama, hein, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, ao Simões, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Nem o pior dos atleticanos, digamos assim, o mais pessimista, né? Poderia imaginar que o Atlético poderia ir de 2 títulos a rebaixado no Campeonato Brasileiro, mesmo que para conquistar esses 2 títulos, o Atlético tenha aberto mão do Campeonato Brasileiro, tenha tratado o Campeonato Brasileiro como não prioridade nesta temporada. A gente vinha falando aqui, né? É importante buscar um pontinho aqui, buscar outro pontinho ali, fazer aqueles 45 pontos, ficar tranquilo no Brasileirão, mesmo que sem aspirações maiores, enfim. Agora chega nessa última rodada aí com esse suplício, né? É um final de temporada melancólico do Atlético, vai ter que torcer agora por essa combinação de resultados. É claro que a probabilidade do Atlético Paranaense, acho que ganhar do Bragantino hoje é muito grande, porque eu acompanhei o jogo do Bragantino no final de semana no jogo contra o Cruzeiro, e apesar do Bragantino ter saído à frente, ter quase vencido o Cruzeiro do jogo, muito mais pela ineficiência do Cruzeiro do que pelo futebol do Bragantino, que é um futebol muito pobre, um futebol muito sofrível, e questão de momento, o momento do Atlético Paranaense é melhor que o do Bragantino. O Furacão conseguiu uma arrancada, pontos importantes nessa reta final de temporada, mas é muito triste dizer que o Atlético pode ir à Sul-Americana e se livrar de um rebaixamento muito mais pela ajuda dos seus adversários, pela competência dos seus adversários, do que pela própria competência. É claro que tem os pontos importantes que foram conquistados, em especial no primeiro turno, mas esse segundo turno, esses 12 jogos aí, não são todos esses jogos do Brasileirão, né? Tem 3 jogos aí que são de mata-mata, mas esses jogos aí do Brasileirão sem vitórias estão custando muito ao Atlético. E ontem, mais uma vez, uma atuação que parece ser um time sem alma, sem brilho, né, Thiago? Muito estranho, muito triste ver o Galo terminar a temporada dessa forma.